E aí pessoal, beleza? Eu sou o Salles Martins e aqui é o Pesquisando Direito. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre referências bibliográficas. Eu vou contar para vocês alguns erros comuns que os alunos costumam fazer quando estão selecionando as referências bibliográficas. E aí eu vou explicar um pouco o que é, como funciona e vou dar algumas dicas ao final do vídeo de como escolher bem as referências, beleza? Então vamos lá. Pessoal, o que é a referência bibliográfica, referências, bibliografia, enfim? Pessoal, de maneira geral, as referências bibliográficas, elas são a base do seu trabalho, é o fundamento do seu trabalho. É a partir das referências bibliográficas que o seu trabalho vai ter a possibilidade de ser melhor avaliado ou não. A partir das referências a gente pode verificar que argumentos efetivamente são bons, são ruins, porque uma boa referência bibliográfica, gente, ela é fundamental e ela com certeza faz a diferença entre um bom trabalho e um trabalho que não é tão bom assim. De maneira geral, a referência é você citar o autor, o ano, o local, a edição, de onde que você extrai aquela informação. No mundo acadêmico existe uma frase que é mais ou menos assim, né? Nada se cria, nada se inventa, tudo se copia. A brincadeira dessa frase é no sentido de que tudo que é construído no mundo acadêmico, ou boa parte daquilo que é desenvolvido no mundo acadêmico, parte de algum ponto de vista. É muito difícil que você, ao tratar de algum tema, sei lá, direito ao esquecimento ou direitos fundamentais, que não tenham existido pesquisas anteriores que tratem também desse tema, desse assunto. Então, praticamente, para você conseguir desenvolver qualquer trabalho, você precisa ter um ponto de partida, você precisa ter uma base, um marco teórico, o seu referencial. E aí, quando a gente fala de referências bibliográficas, a gente está se referindo a justamente essas obras, os artigos, de onde que você estudou e quais bases você parte. Então, basicamente, a referência bibliográfica, ela se constitui nesse conjunto de textos, nesse conjunto de informações que você toma por base, toma por referência e assim você utiliza no seu trabalho. Então é muito importante, sempre que você estiver desenvolvendo seu trabalho, escrevendo seu trabalho, quando você utilizar a ideia de outra pessoa, que você diga de quem foi aquela ideia. Muitos alunos acham que citar muitas referências bibliográficas, às vezes, isso aqui é um erro comum em alunos que estão no início de desenvolvimento acadêmico. Eles acham que muitas referências bibliográficas é ruim, porque fica dando a entender de que não foi ele que fez o trabalho, mas pelo contrário. Quando você apresenta muitas referências bibliográficas, significa que você estudou bastante, que você foi atrás de entender bem sobre como aquele tema é desenvolvido. Então é muito bom apresentar boas referências e às vezes a quantidade não é superior à qualidade, mas já eu explico melhor isso aí. Bem, pessoal, por que se preocupar com as referências? Por que é importante a gente pensar nas referências? Porque, como eu expliquei para vocês, uma boa referência, ela serve como um bom argumento para o seu trabalho. Então, você citar a pesquisa mais recente sobre como que o judiciário decide questões de judicialização da saúde é ótimo, porque significa que sua pesquisa é atual, que sua pesquisa está de acordo com os últimos dados que foram produzidos. E por outro lado, seria muito ruim você apresentar uma informação, apresentar uma referência que fosse ultrapassada, que apresentasse um dado desatualizado, ou que apresentasse um argumento que já tenha sido refutado posteriormente pela doutrina. Então é muito importante tomar cuidado com que tipo de referência você usa, que tipo de referência você trabalha. E aí, um dos erros muito comuns que eu vejo em trabalho, e olha, eu estou falando aqui sendo bem sincero com vocês, tanto em trabalho de graduação, que eu acho um erro totalmente excusável, né, totalmente aceitável para quem está ali desenvolvendo pela primeira vez um trabalho acadêmico, mas eu já vi trabalho de doutorado, não o trabalho final, né, mas trabalhos de doutorado em desenvolvimento que cometeram alguns desses três erros que eu vou comentar a vocês.
O primeiro erro que eu queria destacar na hora de selecionar, de pensar sobre as referências, é achar que os manuais de direito são boas referências. Pessoal, de maneira geral, não é ruim que você apresente a citação de onde você está extraindo aquela informação. Então, se você está pegando a informação do livro de Direito Constitucional esquematizado do Pedro Lenza, coloque no seu texto que é de lá que você está tirando essa informação. Não omita o local de onde você extrai o dado que você está apresentando. Porém, os manuais, de maneira geral, não são os textos mais indicados para se fazer, para se utilizar como referência. Por quê? Porque os manuais de direito, pessoal, eles têm a função de apresentar uma gama de conteúdos sobre determinado ramo jurídico e muitas vezes ele não tem tempo para aprofundar os temas de forma adequada. Então é diferente você pegar um manual sobre direito constitucional, em que o autor vai tratar sobre vários temas, e você pegar um artigo ou um livro que trate apenas de controle de constitucionalidade. A tendência é que os manuais, por tratarem dos assuntos de forma rasa e superficial, ele não vai conseguir dar a profundidade necessária para o tema. Então, quando você está citando um manual, você está citando algo que é feito para ser mais raso, é feito para ser mais superficial. E eu vejo que muitos alunos cometem esse erro. Citam vários manuais como se isso fundamentasse melhor o argumento dele, quando, na verdade, os manuais, de maneira geral, não são vistos com bons olhos em termos de referência bibliográfica. Um outro erro comum, mas aqui é já um erro nas fases mais à frente da execução da pesquisa, é quando você encontra uma boa referência, quando você encontra um bom texto, é muito importante que você registre, que você tenha um bloco de notas ou que você tenha uma tabela, não sei, um Word, em algum arquivo, em algum lugar, uma ficha, você coloque nesse lugar as referências que você leu, as referências que você está lendo e as referências que você deseja ler. E registre muito bem quem é o autor, qual é a ideia, qual é o livro, qual é o ano. Porque lá na frente, quando você estiver escrevendo, ter essas informações rápidas vai ser muito útil. Ter essas informações de maneira que você não perca tempo para procurar vai ser muito útil, porque isso vai agilizar o seu processo de escrita, que, repito, é muito importante que tenha todas as referências que você utilizou na hora de você escrever. Um outro erro, pessoal, que eu noto bastante, além desse, né, de ficar usando referência de manual de direito, é que os alunos, quando estão desenvolvendo a sua pesquisa, quando estão na fase inicial, ali fazendo a exploração do tema, eles deixam de fazer uma prática que é muito importante, que vai ajudar muito a ele, que é o seguinte: fazer o que a gente chama de exploração bibliográfica. Entender como é que está ali, pelo menos ter uma ideia de como é que está o estado da arte sobre o tema que ele quer desenvolver. E existem técnicas de você fazer isso de forma mais rápida. Você precisa, pessoal, você que está aí desenvolvendo um trabalho, você precisa ter de forma bem clara a compreensão de quais são as boas referências daquele tema que você está trabalhando. Se você vai pesquisar sobre, sei lá, inteligência artificial, administração pública, quem é que está escrevendo sobre isso? Quem é que hoje, ou no momento em que você estiver escrevendo, trata sobre esse tema e trata sobre esse tema sendo alguém que é relevante para essa área. É muito importante você saber quem são os expoentes do tema que você está trabalhando, porque se você consegue identificar quem são esses expoentes, naturalmente você vai utilizá-los como base para a argumentação do seu texto. Então, naturalmente, seu texto vai ser um texto melhor, vai ser um texto mais robusto. Pessoal, só para vocês terem uma ideia da importância de explorar bem e tentar identificar quem são as boas referências, para vocês terem uma ideia, apenas com base nas referências é possível identificar se um trabalho é ruim. Eu digo porque, pela minha experiência, em alguns casos, não só de monografia, mas até de outros trabalhos que até possuem um nível de exigência maior, a gente consegue identificar, a partir das referências bibliográficas, a qualidade da argumentação que é apresentada pelo aluno. E aí, pessoal, como é que a gente faz essa exploração, né? Como é que a gente faz essa análise panorâmica das referências? Existem várias técnicas que possibilitam você
pensar e selecionar as referências, mas uma que eu gosto de indicar bastante e que é bem simples no começo do desenvolvimento do seu trabalho é: você pesquisa, bota o tema do seu trabalho, você, sei lá, vai no Google Scholar, coloca o tema do seu trabalho e busca 10 artigos, os 10 primeiros que aparecem no Google pode ser. E aí você pega esses 10 artigos e você lê o resumo para ver se tem a ver com o tema que você está propondo, está querendo escrever. Vê as palavras-chave, que muitas vezes devem ser equivalentes àquelas que você está querendo desenvolver. Mas ao invés de ler todo o texto, você vai direto para as referências desse texto. E aí o que é que você faz? Você começa a anotar as referências que foram utilizadas de acordo com os temas. E é relativamente tranquilo identificar o tema, porque é só olhar para o título da referência que está ali. Por exemplo, você pegar a minha dissertação, vai ter lá Martins Salles e o título da minha dissertação, que envolvia tratar sobre regime jurídico no âmbito da internet. Aí o que é que você faz? Você começa a selecionar tematicamente. Você pega os autores e começa a agrupar eles por tema. Quando você for para o segundo artigo, você vai identificar que alguns autores começam a se repetir. No terceiro é que esse movimento começa a ficar bem mais claro. No quarto, quinto, sexto, sétimo artigo, você vai começar a perceber que tem os nomes que costumam aparecer constantemente. Então, se essas pessoas estão sendo referenciadas em mais de um texto, em 2, 3, 4, 5 textos, é muito provável que essas pessoas, que esses autores, sejam referências importantes. E assim você já consegue ter uma noção de quem é relevante para ler e quem não é, antes mesmo de você enfrentar a leitura dos textos, de artigos e de livros. Isso é uma boa forma de você selecionar uma boa referência no estágio inicial do seu trabalho. E aí, pessoal, esse vídeo ele foi útil para você? Se tiver sido, eu peço por gentileza que você curta aí, que você compartilhe para seus colegas que estejam passando pelo mesmo momento de escrita de TCC ou pensando num projeto de pesquisa para mestrado, enfim. Se tiver sido útil, pessoal, marca aí um like e deixa sugestão de temas, me façam perguntas. Eu estou pensando em fazer uma live, separar uma live para responder várias perguntas que eu tenho recebido de vocês. E aí, quanto mais melhor, porque assim eu sei quais são as maiores dúvidas que vocês possuem. Beleza, pessoal? É isso. Valeu, um abraço e tchau.